Bom, vamos lá. Programa CNN Tonight, que foi ao ar dia 31 de março com o tema Cannabis Medicinal. Lá pras tantas, com vocês, o professor e historiador Leandro Carnal. Vou emitir uma opinião pessoal inicial, especialmente para os jovens. Afastem-se do uso da maconha. Afastem-se. Prejudica a sua memória, faz diminuir sua vontade, é uma droga de acesso. Não cedam à oferta de maconha. Sua vida vai piorar, você vai ficar dependente e vai ficar mais idiota. Não existe gente interessante maconheira. O Carnal, de fato, está dando uma opinião errada. Ela é carregada de preconceitos e de noções que já foram ultrapassadas. Tipo, não foram ultrapassadas pela massa da população, mas para alguém na posição dele. Ele já podia ter dado uma pesquisadinha, um Google, ou quem sabe estudado um tal de Carl Hart. Mas acho que o ponto central aqui é a ideia equivocada que o Leandro Carnal tem sobre vício. Principalmente vício na maconha. E como ele fala de vício, é importante a gente começar com a definição de vício. E uma das mais aceitas, aí se não a mais aceita, consta no DSM. O famoso Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders. E aqui se foi todo o meu inglês. Esse manual estabelece mais ou menos o seguinte para a gente considerar uma pessoa viciada. A utilização que ela faz das drogas deve interferir em funções vitais importantes, como o cuidado com os filhos, o trabalho e as relações íntimas. O uso deve prosseguir, apesar das consequências negativas de ocupar muito tempo e energia mental e persistir, não obstante renovadas tentativas de parar ou diminuir. Também pode incluir a experiência de precisar de mais da mesma droga para conseguir o mesmo efeito e sofrer sintomas de crise de abstinência com a súbita suspensão do uso. Isso é vício, beleza? O que o Carnal faz é pura e simplesmente relacionar drogas com vício. Existe o ponto A, drogas, o ponto B, vício, e ele traça uma linha reta entre esses dois e fim de papo. Só que os efeitos predominantes das drogas são positivos. Essa informação ainda não chegou no Carnal. Ele está focado no fato da maconha afetar sua memória e diminuir sua vontade. Agora, vontade do quê? Só ele sabe. Mas, porém, no entanto, todavia, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer com diminuir sua vontade. E mesmo assim, ele está errado. Porque as pessoas viciadas em drogas, elas não são motivadas apenas pelas drogas. Ao contrário do que o senso comum e o Carnal acham. Pessoas que estão viciadas em alguma droga não são e não ficam necessariamente mais antissociais, desmotivadas ou mais apáticas do que várias pessoas que você conhece que nunca usaram nada. Independente de estar viciado em alguma substância, todo mundo já passou ou está passando por diversas situações onde você insiste em um determinado comportamento, apesar das consequências negativas desse comportamento. Exatamente como faz uma pessoa que está viciada. Então, muitos de nós querem fazer uma dieta, por exemplo, mas a gente segue comendo as mesmas merdas de sempre. Tem gente que entra em períodos onde abusa muito do álcool, tem gente que persiste em um relacionamento super zoado, enfim. A gente tem vários padrões de comportamento que a gente encontra em pessoas que têm algum vício. Estou dizendo isso porque essa linha de raciocínio de que você perde a vontade, ela muitas vezes desemboca na ideia de que pessoas viciadas cometem crimes, tá? Por quê? Porque a droga é a motivação da pessoa, conseguir droga é a única vontade da vida da pessoa e tal. E claro, sem dúvidas, há casos extremos onde pessoas viciadas cometem crimes absurdos. Mas não se esqueça de que a massa dos crimes brutais foi feita e planejada por pessoas que estavam totalmente sóbrias. Mas o mais importante, a grande maioria das pessoas que usam drogas não se viciam. De 10 a 30% das pessoas que usam alguma droga tornam-se viciadas. Isso incluindo aí drogas super estigmatizadas, como heroína e crack. Eu falei de 10 a 30%, certo? Esses números, eles não são tirados de uma ONG comunista que luta pela legalização das drogas. Isso são números do próprio Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, tá? Que é a instituição que historicamente encabeçou, defendeu e coordenou a guerra às drogas pelo mundo inteiro.
A ONU estima que 10% dos usuários de drogas desenvolvem algum problema com essa substância. Esses 30% que eu falei, de 10 a 30%, são de outras pesquisas que jogam esses números lá pro alto, tá? Então, no pior dos cenários, 30% se tornam viciados. E o fato de alguém fazer uso de drogas, ainda que regularmente, não significa que a pessoa seja viciada. Não significa sequer que essa pessoa tenha algum problema com drogas. Ele ainda diz que sua vida vai piorar, você vai ficar dependente e mais idiota. Porque legal mesmo é o Karnal, que quando pensa em vício, foca em comportamentos patológicos. Ele ignora o que acontece nas condições comuns, normais e ordinárias da vida, que é que o uso de drogas, na maioria dos casos, não leva ao vício. O Karnal, lá do alto dos preconceitos dele, ele conseguiu ignorar tudo. Tudo que envolve uso e, em alguns casos, vício em drogas. Ele ignora aspectos sociais, necessidades não atendidas, sentimentos de alienação, dificuldade de relacionamentos, isolamento crônico, contexto, ambiente, alternativas disponíveis, tratamento para outras coisas, como dores crônicas que podem levar a um vício, características da pessoa, suscetibilidade individual, motivações, a dose, comportamentos potencialmente viciantes, traumas, viver em uma sociedade hiperindividualista, viver em comunidades vulneráveis a todo tipo de crise, enfim, mil coisas, mil tretas, mil fitas. A insistência dele e dos meios de comunicação no geral é focar nessas formas extremamente patológicas de comportamento. O pensamento do Karnal é um exemplo disso, né? Você vai virar um viciado, idiota e sem memória. E veja, como eu falei, mesmo no caso do crack, a porcentagem de pessoas que se viciam é de 10 a 30%. Mas quando a gente pensa em crack, a imagem que vem na nossa cabeça é da Cracolândia, que é uma realidade, é um assunto muito sério, um baita problema de saúde pública, porém totalmente solucionável. Mas o que eu quero dizer é que quando você pensa em álcool, você provavelmente pensa em churrasco com os amigos, festa, balada, as propagandas de TV, praia, vai verão, vem verão, tomar um vinho, uma gin tônica, um champanhe no ano novo, essas coisas. Quando a gente pensa em álcool, o senso comum não te leva para um lugar chamado Alcoolândia. Pessoas jogadas na rua, alcoólatras, doentes, criminosos, câncer, violência doméstica, acidentes de trânsito, não. Embora você saiba que isso também é uma realidade, não é essa imagem que a gente e os meios de comunicação associam num primeiro momento com álcool. Mas com outras drogas a Cracolândia é um retrato trágico desses 10 a 30% que estão viciados. Mas a gente toma esses 30% pelo 100%, sacou? Por quê? Por que a nossa imagem do usuário de drogas ilegais é tão negativa assim? Por que a gente acha que o uso de drogas significa vício e que o principal resultado do consumo de drogas é a degradação da pessoa? Basicamente porque te entregaram essa imagem dessa forma. Isso é uma construção, tá? Isso vem carregado de preconceitos, de estigmas sociais, de racismo, de fatores econômicos, políticos, religiosos e vários outros interesses que estão em jogo que você tá ligado e que eu não preciso me aprofundar nesse episódio. Cara, o que parece é que às vezes as pessoas têm receio de reconhecer um fato. No caso, o fato de que a maioria das pessoas que usa qualquer droga faz isso sem nenhum problema. Parece que reconhecer isso significa aprovar a legalização das drogas. O que de fato significa e seria coerente, mas vocês já entenderam que coerência passou lá longe. Veja só o que um mix de falta de informação, com preconceito sobre o uso de drogas, com políticas punitivas, com estigmas sociais, tudo isso vai fazendo com que as pessoas que usam drogas fiquem parecendo menos humanas e menos racionais, ou mais idiotas e desinteressantes, como disse o Karnal. O foco praticamente exclusivo nos efeitos negativos das drogas é um fator que segue colaborando fudidamente para a situação que a gente está vivendo agora, de guerra às drogas, de Cracolândia, de encarceramento em massa, de genocídio da juventude negra e tudo isso em busca de uma meta totalmente irreal, que é de eliminar o consumo de drogas a qualquer custo. Esse discurso, somado aí à opinião do Karnal, isso tem um custo humano que é incalculável. São centenas de milhares de homens e mulheres, pobres e negros,
mortos e presos em nome da guerra às drogas, que muito se sustenta no endosso dessas falas, desses preconceitos e dessas personalidades. Já que eu falei que o custo humano disso é incalculável, saiba que o custo financeiro para proibir as drogas é um custo calculável. Um estudo recente do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania fez justamente isso. Os caras calcularam quanto custa proibir. E para vocês terem uma ideia, em 2017, Rio de Janeiro e São Paulo gastaram 5 bilhões para manter a guerra às drogas. São Paulo sozinho, 4 bilhões e o Rio de Janeiro, 1 bilhão. Isso, em um ano de pandemia, como é o que a gente está passando, seria suficiente para beneficiar 728 mil famílias por ano com um programa de renda básica, ou simplesmente comprar 90 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. 90 milhões de doses por ano, todo ano, significa que 3 anos de guerra às drogas representam o custo de vacinar o Brasil inteiro. Um custo que é comprar uma vacina, vacinar todo mundo e acabou o problema. Ao contrário da guerra às drogas, que está rolando aí já tem uns 50 anos e não resolveu um problema sequer. Pelo contrário, o que ela faz é acrescentar mais camadas infinitas de problemas em cima de uma questão que já é problemática. E o resumo da ópera é o seguinte: esse discurso do Karnal aí é pura ignorância e preconceito, principalmente sobre o que hoje a ciência já entende sobre vício em drogas, que é o fato de que nada é viciante em si. Uma droga isolada, ela nunca explica o vício. E que mais? Não é a droga que causa um comportamento autodestrutivo, é o ambiente. Se lembre de que de 70% a 90% das pessoas que usam crack, que é a droga que a gente mais acha pesada e viciante, elas não estão na Cracolândia. Elas estão entre a gente. Vida que segue, vida normal. O que torna o comportamento autodestrutivo é o ambiente. Então veja, não é o crack, é a Cracolândia. E por fim, antes que vocês me perguntem aí nos comentários, como sempre, as referências usadas no programa, se você se interessa por esses assuntos, drogas, vício, guerra às drogas, legalização e etc., eu recomendo 3 livros, que são os 3 livros que eu usei essa vez para fazer esse roteiro. O primeiro livro é esse aqui, ó, do Carl Hart, psicólogo, neurocientista e autor de várias pesquisas e vários estudos sobre os efeitos das drogas. Esse livro aqui se chama Um Preço Muito Alto, é um livro clássico dele, ele acabou de lançar outro, mas ainda não chegou no Brasil. Nesse livro ele mistura uma autobiografia dele com os resultados, as descobertas das pesquisas dele sobre drogas, tá? O livro é uma onda, facílimo de ler, um clássico, tipo, se você quer começar pelo fácil, começa por esse livro. E agora um parênteses da vida pessoal, momento gossip do dia. Eu tenho uma foto com o Carl Hart do dia que ele veio pro Brasil, se liga aí. O segundo livro é esse aqui, Na Fissura, uma história do fracasso no combate às drogas, de um autor chamado Johann Hari. Esse livro é o seguinte: pega absolutamente tudo que você sabe ou que você acha que sabe sobre o que é vício em drogas. Agora esquece tudo isso, joga fora, você não sabe nada. Esse livro aqui é uma aula sobre o que hoje a ciência sabe sobre o que faz 10% se viciarem em crack e os outros 90% terem uma vida completamente normal. E por fim, esse livro aqui, Drogas, a História do Proibicionismo, de Henrique Carneiro, editora Autonomia Literária. Quer aprender sobre drogas, proibicionismo, guerra às drogas e como diabos que a gente chegou no estado da arte que a gente se encontra hoje? Esse é o seu livro, beleza? E antes de me despedir, como sempre, não se esqueça que você pode ajudar a financiar o Jornal Antijurídico através do nosso Apoia-se. Você pode colaborar com quanto quiser, pelo tempo que quiser. E outra forma de ajudar a gente é através da nossa parceira Boitempo, aqui ó, comprando os livros deles nesse link, uma parte é destinada para ajudar o Jornal Antijurídico. Mas tô sem dinheiro, tô sem tempo, tô sem saco, cara, ajuda muito, ajuda demais. Se você simplesmente curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho de notificações, mandar esse vídeo para os seus amigos, não custa nada e demora menos de 1 minuto, beleza? Valeu, falou!